caixões antigamente costumavam ser construídos com um buraco, preso num tubo de cobre de mais ou menos 2 metros e um sino. Essa tubulação permitia ar caso alguém fosse enterrado vivo. Um coveiro chamado Harold escutou um desses sinos e foi checar se não eram crianças fingindo ser espíritos. Às vezes também era o vento, mas dessa vez não. E ele escutou uma voz implorando para ser desenterrada. Então ele foi até o túmulo e perguntou: "Você é a Sarah O'Bannon?" E a mulher, com toda a certeza do mundo, falou que era. E para ter um pouco mais de certeza, ele perguntou: "Você nasceu no dia 17 de setembro de 1827? E ela, mais uma vez, com toda certeza, falou que sim. E ele falou que na lápide dela estava escrito que ela morreu no dia 19 de fevereiro. E nisso a mulher começou a implorar mais ainda, pedindo para desenterrar, que isso foi um erro. Mas ele só pediu desculpa e destruiu o sino e cobriu o tubo com sujeira. E ele disse: "Já estamos em agosto. O que quer que seja que esteja lá embaixo não tá mais vivo e também não vai subir." Tinha um garoto que tinha um tipo sexto sentido. Ele conseguia ver a aura das pessoas. E pela cor da aura, ele conseguia saber se aquela pessoa ia viver muito tempo ou se ia morrer cedo, como ia morrer. Pessoas com aura verde costumavam ter uma vida longa. Pessoas de aura amarela ou laranja costumavam sofrer acidentes e não ter tanto tempo assim de vida. Mas as pessoas de aura vermelha costumavam ser assassinadas ou cometer suicídio. Então no primeiro dia de aula, esse menino sempre chegava cedo para ver os colegas de classe entrando e ver a aura de cada um. E aí, no primeiro dia de aula, ele estava lá sentado esperando até que o primeiro menino entrou. E o primeiro menino tinha a aura completamente vermelha. Ele viu e pensou: "Pô, coitado, tá ferrado." Mas aí entrou o segundo menino e ele também tinha. E a terceira menina, e a quarta pessoa, e a quinta. Ele foi ficando apavorado, e aí quando ele olhou pro reflexo dele na janela, ele viu que ele também estava com a aura vermelha. Nesse momento, o professor entrou na sala, olhou para a classe inteira, deu um sorriso e trancou a porta. Oi, medrosos! Hoje eu vou contar pra vocês a parte da história da Annabelle que ninguém sabia e nem foi citada nos filmes. E também o porquê que o nome dela é Annabelle. Então se você quiser saber, fica aí que eu vou contar tudinho. Então, como a maioria de vocês sabem, tudo começou quando a mãe de uma enfermeira resolveu presentear ela com essa boneca. Na verdade foi essa aqui. Ela gostou tanto da boneca que ela passou a dormir com ela todas as noites e também tomava café da manhã na mesa com a boneca. Até que um dia a Annabelle resolveu colocar sua mão em cima da mesa, deixando a menina e a amiga dela que morava com ela desesperadas. Aí elas resolveram chamar uma médium pra ver o que estava acontecendo. E na sessão espiritual, a médium disse que havia o espírito de uma menina preso a ela. Que o nome da menina era Annabelle e ela tinha sofrido um acidente de carro na frente da casa dela. Só que na verdade não tinha nada de espírito de menina dentro da boneca. Era um demônio se passando por uma criança. Só que elas não sabiam disso e começaram a cuidar da boneca como se fosse uma criança mesmo, dando roupas novas, sapatos, acessórios pro cabelo. Com o tempo tudo foi ficando pior com as meninas e com os namorados dela. Por que você sempre deve deixar seu celular carregado? Uma menina chamada Melissa chegou em casa mais ou menos 3 horas da tarde e disse pra mãe dela que o número do celular ficava ligando pra ela o tempo todo. Não era um número de São Paulo. A mãe então disse que provavelmente a pessoa tinha o número errado, que era pra ela ignorar. A Melissa concordou então e foi fazer sua lição de casa. Algumas horas depois, ela recebeu um telefonema do mesmo número, só que dessa vez ela decidiu atender. Quando ela disse alô, o homem respondeu: "Finalmente te achei, não se preocupe, coelhinha." Ela entra em pânico então e conta pra mãe dela o que tinha acabado de acontecer. A mãe dela fica branca e pergunta: "Do que ele te chamou?" O que ela responde: "Ele me chamou de coelhinha." Então a mãe grita pra ela pegar as coisas dela, dizendo que elas tinham que ir embora, e entram no carro vermelho. A mãe então começa a dirigir muito rápido e liga o rádio. O rádio diz que uma garota chamada Melissa, que tinha sido sequestrada há 10 anos atrás em um hospital, tinha sido encontrada e que eles estavam atrás de um carro vermelho. Melissa então olha pra mãe e pergunta: "Quem é você?" A mulher olha pra trás e diz: "Você pode me chamar de mamãe." Esse cara se hospedou num pequeno hotel numa cidade da Ucrânia. Ele então chega na recepção e fala que ele quer um quarto, e a mulher entrega a chave pra ele. E diz que o número do quarto tá escrito na chave. Mas ela também avisa que existe um quarto sem número, e que ele tá sempre trancado e não é pra ele tentar espiar. Então ele só pegou a chave e foi pro quarto dormir. Só que enquanto ele tentava dormir, ele tava escutando um barulho de água escorrendo. Então ele decide sair do quarto pra ver da onde tá vindo aquele barulho. E o barulho era justamente do quarto sem número. Ele bate na porta, mas não tem resposta. Então ele decide olhar no buraco da fechadura. Ele não consegue ver nada, exceto o vermelho. Com a água ainda escorrendo, ele vai na recepção reclamar. E ele, curioso, acaba perguntando quem que tá naquele quarto. A recepcionista olha pra ele e começa a contar uma história. De que havia uma mulher lá, que foi assassinada pelo marido. De pele toda branca, exceto os olhos, que eram vermelhos.